Vamos mais uma vez continuar aqui com o vídeo tratando do assunto da numeração dos vetores a partir de 0 e não de 1. Esse é um assunto que incomoda muita gente, e principalmente quem já programou em outras linguagens e encontra uma certa dificuldade, e parece que não tem um meio termo, ou você começa de 0 ou começa de 1, a linguagem C te obriga a começar os vetores a contar de 0. Mas tem umas alternativas para a gente fazer isso, né? Eu vou voltar lá com o programa que a gente estava fazendo, que pedia a altura dos atletas, para lá a gente poder fazer algumas considerações. Então está aí o programa, como a gente tinha feito, definimos um vetor para a altura dos atletas com 5 ocorrências aqui. Então, como a linguagem C começa a contar de 0, vai de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4, que dão as 5 ocorrências. Pelo fato da linguagem começar a contar de 0, os meus índices aqui também têm que ir de 0 a 4, né? Então, na hora que eu coloquei a altura, guardei a altura na memória, eu guardei indexado aqui pelo índice, né? Vamos dar uma olhada aí como é que ficaria o esquema disso na memória. Então tá aí. Esquematicamente na memória eu defini um vetor chamado altura com 5 ocorrências. Então eu tenho aqui as ocorrências indo de 0 a 4. Não tem jeito de não começar com 0. É uma característica da linguagem C. Bom, então, voltando aqui ao programa, então eu tenho um índice indo de 0 a 4. De acordo com aquilo que a gente falou, pelo fato de começar com 0, eu uso o próprio índice que eu defini aqui dentro como indexador das 5 ocorrências do vetor. Então, quando o índice está valendo 0, eu armazeno na variável índice 0. Quando está valendo 1, na variável altura índice 1. E assim por diante, até as 4, que na verdade vai dar a quinta. Eu não tive que fazer aqui nenhuma conta de -1 nem nada para acertar o vetor. Mas, na verdade, aqui eu acabei tendo que fazer uma conta aqui para compensar, porque isso é o que o usuário vai ver. Ele não vai ver atleta 0. Então, eu tenho que começar aqui de uma outra forma. Então, quando o índice é 0, aliás, aqui não é menos, é mais. Quando o índice é 0, eu peço para ele mostrar a altura do atleta 0 mais 1, do atleta 1. Quando o índice é 1, eu peço para ele mostrar a altura do atleta 2, e assim por diante. Então eu não tive que fazer nenhuma compensação aqui, mas eu tive que fazer uma compensação aqui. Isso, de certa forma, incomoda você ter que estar fazendo esses ajustes aí. Então, tem programador, e eu não tiro a razão, que se sente aborrecido de ter que ficar fazendo isso toda hora. E não tem jeito, a linguagem C começa a contar de 0. Mas tem macete, né? Tem aquele quebra-galho que a gente faz que pode resolver o problema. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que é esse esquema, eu vou apresentar para vocês esquematicamente. Então aqui, esse é o esquema de como está proposto o programa, mas eu posso usar o seguinte esquema. Olha que interessante, eu não quero contar de 0, eu quero começar a contar de 1. O que eu posso fazer? Qual que é o macete, né? A gambiarra, na verdade. Eu aumento uma ocorrência no vetor. Então, o meu vetor, ao invés de dizer que tem 5, eu digo que tem 6. Se ele tem 6, ele vai de 0 até 5, que são as 6 ocorrências. E ao longo do meu programa, eu não faço menção à primeira ocorrência aqui, que é a ocorrência 0. Ela existe, eu não consigo fazer com que ela não exista, mas eu só vou usar de 1 a 5. Bom, o que acontece com esse problema aqui? Com esse problema, eu acabo gastando mais memória. É evidente. Eu gastei aqui mais um vetor, uma ocorrência aqui, eu acabei gastando 4 bytes desperdiçados. Bom, preciso entender o que é desperdiçado, porque voltando lá ao programa, vamos ver aqui. Se aumentar aqui
para 6, eu estou fazendo um desperdício de 4 bytes aí, porque eu estou colocando, na verdade nem é 4, é um float, é mais que isso, né? Float é um pouco mais que 4. Bom, mas o que eu posso fazer é o seguinte, se eu vou aqui com 6, como eu não uso o índice 0, simples, eu começo aqui a minha contagem, eu vou do 1 ao 5. Então, do 1 ao 5, inclusive 1, inclusive o 5, são 5 ocorrências. O índice, a altura índice 0, eu nunca vou usar. Eu perdi espaço aqui, mas a quantidade de vezes que vai passar no for, eu aumentei um aqui, aumentei aqui, então tudo igual. Vai repetir 5 vezes, mas é o que eu gastei o tamanho de um float a mais. Mas o que eu posso ganhar? Eu não tenho que ficar fazendo esta compensação aqui. Essa instrução aqui, ela toma tempo de execução e a própria instrução de fazer uma conta de menos, ela ocupa um espaço na memória. Quando ela for compilada, é uma instrução que ocupa espaço. Então, na verdade, não é um macete tão ruim, não. Eu acho que ele é até bastante razoável quando você não quer começar de zero. Você coloca lá que você quer trabalhar com um índice, você coloca uma ocorrência a mais e lembra aqui de começar então de 1 e indo até o limite e não usa a ocorrência 0. E aqui então agora bate tudo, né? Eu vou executar o programa, nós vamos compilar e vamos executar. Ok, então a altura 1, vou colocar 1,70, veja, ele pediu a altura do atleta 1. 1, aqui ó, 1. Tá? Por que a altura do atleta 1? Porque o que eu estou pedindo é o índice. O índice começa com 1. E quando eu digito aqui 1.7 e vou dar Enter, ele veio para o índice 1 e não usou o índice 0. O atleta 2, o índice 69, 1.82, 1.90 e 1.79. Pronto, ele trabalhou de 1 a 5 atletas. Não usou atleta 0 e eu não tive que fazer nenhuma compensação. É um macete. Se você um dia se sentir incomodado de ter que contar de 0, você pode usar esse quebra-galho. É uma gambiarra, não deixa de ser, mas aí seria bom você documentar, né? Então, alguma coisa do tipo assim, bota um comentário. Não será usada a ocorrência atleta 0. Pronto. Só para deixar bem claro que a gente vai trabalhar sem usar a 0 aqui. Ok? Bom, fica a dica aí para você se alguma hora você sentir necessidade de trabalhar dessa forma.